Pois é, desculpe, eu não sou um pastor multitarefas. Então, a ideia de pensar nesse vídeo foi sobre os eventos que realizamos aqui na nossa igreja, em pensar qual é a expectativa que se cria em muitos pastores. Para começar, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é uma indireta. Eu louvo a Deus pela igreja a qual faço parte, a Primeira Igreja Batista de Fortaleza. E como pastor auxiliar, Deus me deu o desafio de estar à frente do Ministério de Juventude. E hoje eu posso contar com muitos jovens que auxiliam, que dedicam tempo voluntário para estar realmente amando esse ministério, amando as pessoas que fazem parte desse ministério. E eu me sinto também abraçado por essa galera. Mas eu queria refletir muito mais sobre o ministério pastoral e que se estende para muitos outros colegas, e a gente tem conhecido muita gente por aí afora e tem entendido quais são as exigências muitas vezes dada a esse ministério, que é cuidar de pessoas, não apenas com jovens, mas o ministério pastoral como um todo. Então esse vídeo não é uma indireta, eu não quero falar algo à igreja, pois eu sou muito grato à igreja a qual eu faço parte. Na verdade, eu tenho muito mais a agradecer por tudo que eles têm feito na minha vida. Mas eu quero contar minhas experiências a partir dos eventos realizados na igreja, né? Porque muitas vezes nós nos envolvemos em projetos que são mais eventos, que são mais para uma propriedade de administração de eventos do que realmente do papel pastoral, de cuidar de pessoas. E nos últimos 2 anos estivemos envolvidos em grandes eventos aqui na nossa igreja. E uma coisa que eu percebi é que eu não sou um pastor multitarefas. Eu consigo me concentrar apenas e focar em uma tarefa por vez. E nas tentativas de ser um multitarefas, porque o ambiente, muitas vezes eu achava necessário ser multitarefas, isso me frustrou bastante. Eu me encontrei sem conseguir realizar nenhuma das tarefas. Isso foi frustrante para mim, foi frustrante também para as pessoas que criaram expectativa nesse pastor multitarefas, e eu percebo que nos nossos dias nós temos muitos pastores assim e que é também exigido isso. Às vezes igrejas exigem até que o pastor seja um grande administrador ou quem sabe um diretor, tem tarefas a cumprir e que ele consegue se virar em 12, em 15 pessoas simultaneamente. Eu sei que isso é uma expectativa que muitas vezes se cria. E, infelizmente, nós pastores, às vezes, a gente dá para as pessoas espaço para essa expectativa. Mas eu não me reconheço assim. Eu admiro quem é assim, mas eu não me reconheço assim. E talvez você que é pastor, você que tem um pastor na sua igreja, e talvez perceba também que ele não é, esse vídeo é mais para que você o compreenda, para que você, pastor, também se entenda e possa compartilhar esse vídeo para também te ajudar no ministério, para que as pessoas te entendam, não é? Então, em meio a esses eventos, eu descobri que eu não era multitarefas e que não conseguiria me comportar bem, a tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né? E, na verdade, ao final desses eventos, eu chamei a liderança de jovens e fiz uma pergunta para eles, se eles estavam dispostos a ter um pastor de eventos ou um pastor que cuida de pessoas. E é claro que a resposta deles era cuidar de pessoas. Eles queriam isso de mim, e inclusive eles agradeciam por eu ter esse perfil. Então eles assumiram os eventos, eles assumiram essas áreas administrativas, então tem me ajudado desde então. E aí por isso que eu sou muito grato a esse pessoal que entende, compreende essa dimensão do ministério, que enquanto eu cuido de vidas, eu também posso auxiliar nos eventos, mas em muitas áreas administrativas, de multitarefas, cada pessoa cumpre com uma tarefa dessa. Daí não teremos mais ações frustrantes ou eventos frustrados porque simplesmente eu não consigo dar conta, muitas vezes até mesmo entristecendo meus líderes ou meus liderados. Mas eu queria pensar também no exemplo de Jesus. Jesus Cristo, ele pode ser considerado um líder multitarefa, mas ele também pode ser considerado um líder, como eu quero me denominar, um monotarefa. Pois é, o Sermão do Monte é um exemplo disso. Lá no capítulo 5 de Mateus diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, veja que o ambiente aqui tinha muita gente, não é? Por isso o Sermão do Monte é proclamado como algo para atingir centenas de milhares de pessoas. Mas o texto fala que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentando,
aproximava dos seus discípulos, e o versículo diz, e passou a ensiná-los, dizendo, e aí vem as bem-aventuranças. É interessante como no meio de multidões, onde havia pessoas precisando de curas, e Jesus já era conhecido como aquele que trazia curas, pessoas precisando de uma palavra de ânimo, naquele ambiente político, muita gente precisava dessa palavra, pessoas precisando de libertação da escravidão do pecado, e Jesus também era apto e estava pronto para fazer isso. Mas nesse momento, ele sentou e foi ensinar os discípulos. Detalhe que havia uma multidão em volta, mas nesse momento Jesus sentou para focar aquele momento, aquela tarefa tão somente a ensino e tão somente aos discípulos. Claro que a multidão ali em volta o ouvia, até pelo ponto estratégico que Jesus se encontrava no alto de uma montanha. Mas olha que interessante, Jesus fazia muito bem feito essa tarefa de ensinar. E Jesus, quando ensinava, ele parava para ensinar. Jesus, quando ia curar, ele parava para curar. Ele dedicava tempo, dedicava ação, dedicava a intenção. E fica muito expresso na palavra de Deus, como que numa narrativa histórica, os momentos em que Jesus cura, os momentos em que Jesus prega, os momentos em que Jesus se dedica a discípulos, os momentos que Jesus se dedica aos religiosos, tudo bem pontual. Eu não estou aqui trazendo isso para pensar se é válido o ministério multitarefas, ou querendo dizer que Jesus era monotarefa. Não, mas que quando eu me compreendo diante daquilo que Deus tem me dado como desafio, o ministério pastoral, eu preciso saber se eu sou multitarefa ou não. Sabendo que eu não sou, eu vou, como Jesus, fazer muito bem feito, ou tentar pelo menos fazer bem feito aquilo que é me dado. Não é? E enquanto há muitos outros líderes que conseguem fazer simultaneamente várias tarefas, que Deus também dê sabedoria para que ele faça muito bem feito essas tarefas. Não é? Mas uma pessoa como eu preciso muito das pessoas junto a mim. Então eu quero desafiar você que faz parte de uma igreja, ou você que é líder, você que é pastor, a realmente repensar essa exigência ministerial que se faz por aí. Se espera um líder, um administrador, se espera um construtor, se espera um professor. Será que você consegue dar conta de tudo isso? Será que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Porque você também é conselheiro, você também é pregador, você também é visitador. Nós somos exigidos a todas essas tarefas. Mas será que temos condições de cumprir com todas simultaneamente? Se você consegue, parabéns para você. Mas se não consegue, fale para a sua igreja, fale para as pessoas que estão com você no ministério. Realmente deixe claro para que você não se frustre e também não deixe as pessoas frustradas. Que o nosso bom Deus então nos abençoe.